Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês um pouquinho hoje sobre o 20 de setembro, conhecido por muitos como Dia do Gaúcho, onde se comemora, a Revolução Farroupilha, onde se comemora essa questão toda da cultura gaúcha, da cultura do Rio Grande do Sul. Que data é essa? Por que comemoramos essa data? Qual a relevância dela? Qual a história que ela tem por trás? Quero falar um pouquinho com você sobre isso. Para começar, para a gente entender o 20 de setembro, ele acontece no ano de 1835, ok? Nós estamos falando de 20 de setembro de 1835. O que aconteceu nesse ano de relevante, de importante aqui no Rio Grande do Sul para virar uma data comemorativa, então, para virar um feriado estadual, e uma data que é lembrada não só no Brasil, mas no mundo todo, aonde há gaúchos, aonde há cultura gaúcha, CTGs, o que se comemora nessa data? Vamos pensar sobre isso? Ok, o que aconteceu em 1835? Para começar, vamos lembrar como estava o Rio Grande do Sul antes disso, ok? Havia uma expectativa de que com a independência do Brasil, as coisas fossem mudar no Brasil. O Brasil foi fundado pela colonização portuguesa, os portugueses vieram para cá, formaram colônias, A gente sabe a que custo isso foi, a custo da escravidão de negros, a custo da morte de comunidades indígenas, da invasão, da destruição de muitos povos, E o Brasil foi descendo, a população portuguesa para a região sul também. E essa região onde é hoje o Rio Grande do Sul já foi de domínio espanhol, depois português, depois espanhol. Nós tivemos as guerras jesuíticas, Os portugueses e os espanhóis decidiram expulsar os jesuítas porque queriam sim escravizar os índios, e os jesuítas protegiam os índios. A gente tem toda uma história do Rio Grande do Sul antes desse momento, ok? Em 1822 acontece a independência do Brasil. Dom Pedro, então se torna Dom Pedro I, filho do rei de Portugal. Ele diz independência ou morte. Mais ou menos isso, É o que está escrito no livro. Não sabemos se ele de fato disse isso, porque o fato é que a gente pagou por essa independência, Portugal disse, olha, paguem tanto e vocês vão ser independentes. E nós pagamos, por essa independência. Foi a primeira, então, dívida externa. O Brasil já nasceu com uma dívida. Aí, a nossa independência custou um preço, e não foi o preço do sangue, não foi o preço da guerra, foi o preço, então, de um valor em ouro que foi pago para Portugal. Porém, a política nacional não mudou. Havia uma expectativa de que agora o Brasil, sendo um país independente, as coisas fossem mudar. Ao contrário disso, se manteve uma política muito próxima com a política que os portugueses tinham. Os impostos permaneceram mais ou menos os mesmos, a exploração ainda era grande em cima do povo. Vamos lembrar o seguinte, na maioria dos países do mundo, nós estávamos passando já desde final do século XVIII, 1770, 1780, nós estávamos passando por um momento de revoltas, de revoluções, em que se derrubavam os reis e se estabelecia repúblicas. República significa um governo civil que não passa de pai para filho, mas é eleito, é escolhido pelo povo. República vem de res pública, coisa de todos, ok? Porém, o Brasil, quando se torna independente, ele não se torna uma república, ele se torna um império. Sim, o filho do rei de Portugal fica aqui como rei, como imperador no Brasil. Então a gente continua tendo um rei. E o rei manda sozinho, o rei toma decisões, mesmo que ele tenha uma corte, um grupo que está ali com ele, ele toma decisões que não são pautadas no desejo do povo. Então o rei continuou existindo, e esse rei queria sim cobrar muitos impostos para manter a sua corte, para manter o seu poder, o seu interesse, ok? Então os gaúchos, o povo do Rio Grande do Sul, já sofria muito com a questão dos impostos. Eram estancienses que viviam da venda de gado, havia um imposto muito caro para vender o gado para outros países, e havia um interesse aqui dos gaúchos de vender o seu gado para os países do Pampa, aqui Uruguai, Argentina, Paraguai, porém havia esses impostos caríssimos. Essa guerra, a Revolução Farroupilha, ela inicia em 1835 como uma revolta desses estancienses, desses gaúchos, que não queriam pagar tanto imposto, que não queriam continuar sofrendo do mesmo jeito que sofriam
com essa cobrança de impostos. E, na verdade, se achava que logo ia se resolver isso, que logo o imperador iria ouvir esse clamor popular e iria resolver essa situação. Ao contrário disso, a guerra durou 10 anos, o imperador não se dobrou, né? Dom Pedro disse, não, vamos fraquejar, e veio para cá com as tropas do Rio de Janeiro. Foi uma guerra sangrenta por 10 anos. No ano seguinte, né, a guerra começou com os farroupilhas, que a gente chama, né, que eram os farrapos, que assim foram chamados porque eram soldados que não usavam roupas bonitas como os soldados que vinham lá do Rio de Janeiro, mas as roupas deles já estavam acabadas, assim, farrapos, rasgadas. Esses farrapos, esses soldados gaúchos, né, que se enfileiraram para lutar, eles tomaram em 20 de setembro de 1835 a capital Porto Alegre. Por isso que o 20 de setembro é comemorado, porque é o início da guerra e é um momento de vitória. É um momento em que eles começam essa batalha com uma vitória, tomando a capital. Porém, logo depois eles perdem a capital e vão perdendo esse território. Conseguem conquistar Laguna, em Santa Catarina, e ali também tem uma vitória que logo depois também se torna, né, mais no final da guerra, numa derrota também. O fato é que no ano seguinte, 1836, quando vem que o imperador não vai mudar, né, que com o rei não dá para negociar, os gaúchos, né, os farrapos, eles proclamam então a República Rio-Grandense. O que é isso? Eles proclamam que o Rio Grande do Sul não pertence mais ao Brasil, que o Rio Grande do Sul agora é uma república independente, ou seja, é a separação, a independência do Rio Grande do Sul do resto do Brasil. É isso que foi proclamado na Revolução Farroupilha. Ela começou como uma revolta, né, de pessoas que queriam uma mudança política, tributária e tudo mais, e se tornou depois uma guerra de independência. Nos outros anos seguintes, de 1836 até 1845, nos outros 9 anos, era isso que os gaúchos e os catarinenses pediam. Por isso eles ganharam apoio de pessoas de outros países, como Giuseppe Garibaldi, por exemplo, que veio da Itália. Ele era um homem que lutava, né, pelos ideais da Revolução Francesa, os ideais da igualdade, liberdade, fraternidade, né, os ideais esses da República. Por isso o Rio Grande do Sul ganhou pessoas do mundo todo que vieram até, inclusive, lutar aqui, né, lutando pela independência desse território. Porém, após 9 anos de guerra, né, ao todo 10 anos, né, de guerra, os soldados estavam cansados, já não tinham mais recursos, né, todos os outros estados vinham pessoas para cá lutar contra os gaúchos, né? O Império enviava tropas, sempre tinha mais tropas e mais tropas. Enquanto isso, os gaúchos estavam cansados, estavam em farrapos, estavam cansados. Houve então um acordo de paz em 1845. E assim terminou a Revolução Farroupilha, sem sucesso nas suas intenções. Qual foi o sucesso da Revolução Farroupilha? Foi criar, né, uma imagem de gaúcho. Foi criar uma cultura, estabelecer uma cultura do gaúcho, né, uma cultura um pouco diferente do resto da cultura nacional, e foi reforçar esta ideia de pertencimento a esta terra. Por isso hoje o 20 de setembro é lembrado, não como uma guerra da qual tivemos vitória, mas sim como afirmação da força do povo gaúcho, que quer, né, sempre o melhor, que quer sempre construir algo mais avante. E nós vamos ver que o Brasil sim vai se tornar uma república em 1889. Muitos anos depois desta guerra, quase 50 anos depois, o Brasil se torna aquilo que os gaúchos queriam que ele se tornasse. Olha que interessante. A Revolução Farroupilha não teve êxito naquela época, mas os seus ideais foram atingidos a partir de 1889, com a proclamação da República para o Brasil todo. Aquilo que demorou, né, tardou, mas chegou. Então, eu espero que você aprenda mais sobre a Revolução Farroupilha.